Era para ser só mais uma filmagem. Eu já tinha explorado hospitais abandonados, ruínas esquecidas por décadas e até mesmo casas onde ninguém volta igual. Mas naquela noite em São Roque, tudo foi diferente. Os relógios da cidade pareciam estar parados. O ar estava pesado, denso, como se cada partícula estivesse carregada de uma presença que eu não podia ver, mas sentia em cada respiração. Eu fui lá atrás de uma lenda, algo que muitos conhecem apenas como história de vó, daquelas que servem para assustar criança. Mas o que encontrei não era uma simples narrativa popular, era algo vivo, algo que chora. La Llorona, diziam. Uma mulher que aparece à beira dos rios, com os cabelos molhados, a pele pálida como vela gasta, vestida de branco, e os olhos, meu Deus, os olhos vazios de quem perdeu tudo. Eu não acreditei. Até aquela noite, tudo começou com um sussurro. Não havia vento nem chuva, nem mais ninguém por perto. Apenas aquele som abafado, vindo do meio do mato, como se alguém chorasse sem querer ser ouvido. E então, o choro se intensificou. Lamentações, gemidos que não vinham da garganta de alguém, mas do próprio chão. Eu vi, e agora, todas as noites, eu ainda ouço. Como se aquela entidade tivesse me marcado, me escolhido. Se você decidir continuar ouvindo essa história, saiba de uma coisa: não vai dormir do mesmo jeito hoje. E talvez, quando tudo terminar, você descubra que a maldição dela não é apenas uma lenda. São Roque, interior de São Paulo, cidade tranquila, cercada por colinas, vinícolas e casarões antigos, um lugar que muitos visitam buscando descanso. Mas quem vive ali, quem nasceu entre suas vielas úmidas e vielas cheias de história, conhece os segredos que nunca aparecem nos panfletos turísticos. Foi uma senhora que me falou primeiro, Dona Arminda. O tipo de mulher que fala olhando nos olhos, mas sempre como se tivesse mais medo da própria memória do que da pessoa à sua frente. Você tá atrás da Chorona, não tá? Ela disse antes mesmo de eu explicar o motivo da visita. Esse tipo de coisa não se procura, meu filho. Ela encontra a gente. E quando encontra, não solta mais. Aquilo me arrepiou. Mas era exatamente isso que eu queria. Histórias assim, cheias de silêncio, dor e segredos não ditos. Ela me contou sobre o córrego abandonado que corta a parte mais velha da cidade, um lugar esquecido depois que a nova estrada foi construída. Ali, segundo os mais antigos, era onde ela aparecia. E não era apenas uma lenda. Pessoas tinham desaparecido ali, homens adultos, motoristas de caminhão, um menino da escola municipal, sempre à noite, sempre perto da água, e sempre após alguém relatar ouvir um choro vindo da mata. Fui até lá no dia seguinte. O sol mal aparecia por entre as árvores. O chão era coberto de folhas secas e lama. O silêncio era profundo, como se o lugar inteiro estivesse esperando por algo. Gravei algumas imagens, tirei fotos, mas havia uma sensação incômoda o tempo todo, como se algo, ou alguém, estivesse escondido ali, apenas me observando. Quando revisei as imagens mais tarde, percebi um ruído estranho no áudio, algo sutil, como um lamento. Na segunda noite, decidi voltar, mas dessa vez sozinho, e mais tarde, quase meia-noite. Carregava apenas uma lanterna e a câmera. A trilha até o córrego parecia mais longa, o ar mais denso. Quando cheguei, percebi que a água não corria. Era como se estivesse parada, espelhando o céu escuro acima. E então eu ouvi um choro, longe, arrastado, triste, como o de uma mãe que perdeu tudo. No começo, achei que fosse um animal, talvez algum som ecoando do outro lado da mata. Mas à medida que o som aumentava, pude distinguir palavras, frases em espanhol, entrecortadas por soluços. Algo como, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Eu congelei. Minha lanterna começou a falhar, e quando olhei ao redor, o mato parecia ter mudado de lugar. Os galhos se fechavam, as sombras se estendiam, o ar ficou gelado, e com ele veio um cheiro de flores apodrecidas, como se um velório tivesse acabado de acontecer ali mesmo. Corri. Voltei tropeçando pelos galhos, com o choro ainda me seguindo. Ao sair da trilha e alcançar o asfalto, o som cessou abruptamente. Mas eu sabia, aquilo não tinha acabado. Aquela coisa tinha me visto, me ouvido e, de alguma forma, me reconhecido. Na manhã seguinte, encontrei uma folha dobrada dentro do carro, presa no limpador de para-brisa. Era uma cópia de jornal antigo, de 1982.
Notícia de desaparecimento. Uma mulher chamada Luz Maria Mendoza, estrangeira, vivia com 2 filhos numa casa perto da Estrada Velha. Diziam que ela surtou após ser abandonada pelo marido e que, numa noite de chuva, entrou com os 2 filhos no rio. Os corpos das crianças nunca foram encontrados. A casa ainda existe. Fica numa parte isolada da cidade, escondida entre vinhedos abandonados e ruínas de antigas construções coloniais. É cercada por mato alto e árvores tortas, como se tudo ali tivesse parado de crescer. Voltei à casa. Estava trancada, mas a porta dos fundos havia sido arrombada há muito tempo. Lá dentro, o cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, flores secas e algo mais. Algo que não deveria estar ali. As paredes estavam cobertas de rabiscos em espanhol, nomes de crianças, datas e sempre a mesma frase: Perdão, hijos, perdão. Na sala, havia uma cadeira de balanço e nela um véu branco, molhado. Desde aquela visita, comecei a sonhar com água, sempre água, e choros. Às vezes acordo com os olhos ardendo, como se tivesse chorado dormindo. E quando olho no espelho, juro que vejo, por um segundo, alguém atrás de mim, alguém molhada, de véu branco. Aos poucos, as pessoas começaram a se afastar de mim. Amigos pararam de responder. Minha mãe disse que minha voz parecia diferente pelo telefone. E quando fui editar os vídeos gravados no córrego, eles estavam todos corrompidos, menos o áudio. E o áudio, bom, o choro ficou mais alto, mais próximo, e agora parece vir de dentro da minha casa. Nos dias que seguiram, minha vida virou um espelho rachado. As noites perderam o silêncio e os dias perderam o calor. Tudo ficou frio, não só na pele, frio no peito. Um frio que vinha de dentro, como se algo tivesse invadido meu corpo e estivesse sugando, pouco a pouco, aquilo que me fazia humano. Acordava sempre às 3h17, sempre. Às vezes com um sussurro, outras vezes com o som de passos molhados no piso de madeira do meu quarto. E mesmo quando conseguia dormir, sonhava com ela, com a mulher de véu, caminhando pelas margens do córrego. Seu rosto nunca era completamente visível, mas os olhos eram 2 poças de dor líquida, como se o luto tivesse esculpido aquele rosto com navalha. Comecei a evitar espelhos. Não era mais medo de ver algo neles. Era medo de não me reconhecer. Fui até a casa da dona Arminda de novo, procurando respostas. Quando cheguei, vi que a porta estava entreaberta. A casa estava vazia. Móveis cobertos por lençóis, poeira por toda parte. No chão da sala, uma única coisa: uma carta escrita à mão, manchada de lágrimas, ou talvez fosse chuva. Dizia apenas: ela voltou, e agora quer os filhos de volta. A partir daquele dia, comecei a registrar tudo. Escrevi num diário, gravei áudios, vídeos, não porque achava que alguém fosse acreditar, mas porque, se eu sumisse, alguém talvez pudesse montar as peças. Porque eu sentia, e ainda sinto, que cada aparição era um lembrete de que eu estava me aproximando do fim. Um detalhe começou a me perseguir. Todas as vezes em que ouvia o choro, sentia cheiro de lírios apodrecidos. Um aroma doce e podre ao mesmo tempo, como se a morte estivesse tentando se disfarçar de flor. Numa das noites mais intensas, fui acordado por gritos, não os meus, mas os de uma criança. Um menino parecia, chamava por alguém. Mamá! Mamá! Eu me levantei tonto e fui até a sala. Estava completamente escura, exceto por uma mancha no chão. Era água. Formava um rastro que levava até a porta da frente. Abri. Lá fora ninguém. Mas o som de choro estava agora atrás de mim. Me virei devagar. No sofá, ela estava sentada. Véu branco, cabelos negros pingando, rosto escondido nas mãos. E um lamento que me quebrou por dentro. Mas quando dei um passo para trás, ela levantou a cabeça. E então eu vi. Não era um rosto, era um vazio, como se tivesse sido arrancado. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas escuridão. E dessa escuridão escorria água. Desmaiei. Quando acordei, estava no quarto, a porta trancada por dentro. E na parede,
Uma mensagem escrita com algo que parecia barro molhado. Você viu. Agora carrega. Desde então, coisas começaram a desaparecer do meu quarto. Meias, fotos de infância, um brinquedo antigo que guardei desde criança. Como se ela estivesse recolhendo memórias. E a cada item que sumia, o choro ficava mais alto, mais próximo. Comecei a duvidar de tudo. Evitava espelhos, sim. Mas agora evitava até meu próprio reflexo em janelas. Paranoia. Ou possessão. Não sei mais. Um amigo jornalista topou me ajudar a investigar. Carlos. Cético, mas curioso. Me acompanhou até o córrego numa noite de lua minguante. Levamos equipamentos de som, câmeras térmicas, detectores. No começo, silêncio. Ele ria, debochava. Isso tudo é lenda, cara. História de cidade pequena. Mas às 2h48, os equipamentos começaram a falhar. E a água do córrego começou a subir. Sozinha, sem chuva, sem vento. Carlos ficou branco. Apontou para a margem oposta. E lá estava ela, parada, como se flutuasse. O véu balançando num vento que não existia. Ela não andava, deslizava. E vinha na nossa direção. Corremos, sem olhar para trás. O carro parecia estar a quilômetros. O som do choro nos seguia, agora com múltiplas vozes. Como se fossem várias mães. Ou vários filhos. Não sei. Depois daquela noite, Carlos sumiu por 2 dias. Quando reapareceu, estava trancado no apartamento sem falar. Escreveu apenas uma coisa num pedaço de papel. Ela levou ele. Nunca soube ao certo quem era ele. Talvez um irmão que já havia perdido. Talvez parte dele mesmo. A casa da Luz Maria se tornou meu último refúgio. Voltei lá, obcecado. Queria entender, encontrar a origem. No sótão, encontrei uma caixa de madeira antiga. Dentro, uma boneca feita à mão, uma fita de cabelo e uma carta em espanhol. Traduzida dizia: Perdi el amor, perdi la fe, pero no perderé a mis hijos. Si el río me los quitó, el río pagará. Ou seja, perdi o amor, perdi a fé, mas não perderei meus filhos. Se o rio os tirou de mim, o rio vai pagar. Acho que foi ali que entendi. Ela não é apenas um espírito. É uma ferida. Um luto que se transformou em maldição. Não está presa ao rio, está presa à dor. E talvez tenha me escolhido por isso. Porque eu também perdi alguém. Alguém que nunca mencionei. Um irmão mais novo. Afogado. Quando eu tinha 10 anos. Nunca contei para ninguém. Mas ela soube. Ela viu isso em mim. Ela se alimenta de perdas mal resolvidas. Desde então, não sei se estou sendo assombrado. Ou se sou parte dela agora. Nos dias seguintes, algo em mim mudou. Eu já não conseguia distinguir quando estava acordado ou sonhando. Tudo se tornou nebuloso, como se o espaço entre o que eu via e o que eu sentia tivesse se diluído, criando um abismo onde o medo e a dúvida se alimentavam. Fui à cidade procurar mais pistas, mais histórias. Algo em meu interior me dizia que as pessoas estavam escondendo algo, que elas sabiam mais do que deixavam transparecer. Mas todas as tentativas de conversar com os moradores acabaram em olhares furtivos, sorrisos forçados e desculpas vagas. No fundo, eu sabia que eles estavam com medo. Medo de que a história se repetisse. Medo de que, ao abrir a boca, atraíssem a atenção de algo que deveria permanecer no esquecimento. O pior de tudo era que o medo não era mais só meu. Ele havia se espalhado por mim como um vírus invisível. Cada vez que eu olhava para um amigo ou familiar, sentia uma tensão no ar, como se eles também soubessem, mas não pudessem dizer. Eu tentava me convencer de que estava apenas ficando paranoico. Mas à noite, o choro se tornava insuportável. Era a minha visão ou o mundo estava realmente desmoronando? Eu acordei no meio da madrugada, novamente às 3h17. Mas desta vez, o choro não vinha de longe. Não vinha do córrego. Não vinha de dentro da casa. Ele vinha de dentro de mim. Levantei-me da cama, com os joelhos tremendo. O som estava mais alto agora, mais doloroso, mais real. Meu corpo estava quente, mas minhas mãos estavam geladas, como se tivessem sido submersas em água. Caminhei até o espelho e pela primeira vez em dias me vi. Não me reconheci.
A imagem refletida parecia estar me observando com um olhar vazio, como se não fosse eu. Minha boca estava aberta, como se quisesse gritar, mas nada saía. A dor era insuportável. E foi então que vi algo que não deveria estar lá. Uma sombra movendo-se por trás de mim, se arrastando lentamente. Era como se o reflexo de uma pessoa estivesse tentando atravessar o espelho. Quando tentei me virar, a sombra se escondeu. Não era apenas a minha mente brincando comigo. Algo estava ali. Algo me observava. Corri para o corredor, e foi quando os sons aumentaram. Era uma cacofonia de gritos, lamentos e choros de crianças. O vento estava tão forte que as portas começaram a bater com força, como se estivessem tentando escapar de alguma coisa. Mas o pior foi quando os gritos não pararam. Eles estavam em minha cabeça, dentro de mim. Desci as escadas, sem saber se estava acordado ou dormindo. Cheguei à porta da frente e, quando abri, a mesma figura estava lá, à margem do córrego, parada. Só que desta vez, ela não estava distante. Não estava flutuando. Ela estava na minha porta, com os olhos agora visíveis, ou melhor, com os buracos negros que substituíam seus olhos, me encarando com uma fúria indescritível. As palavras não vinham, mas eu podia sentir sua dor e raiva ecoando em cada fibra do meu ser. Ela não me atacou, não me puxou, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma sensação de que minha alma estava sendo esvaziada, como se estivesse sendo drenado. O tempo pareceu parar. Olhei para ela e as lágrimas começaram a se formar nos meus próprios olhos. Não era só o medo, era compaixão. Eu sabia que ela estava ali porque não conseguia deixar ir o que havia perdido. E eu também não conseguia deixar ir. Quando fechei os olhos, a visão desapareceu. Mas o choro continuava. Nos dias seguintes, nada parecia mais real, como se tudo tivesse se distorcido. Minha casa, que antes era um refúgio, agora parecia um cárcere. E, em minha mente, a linha entre o sonho e a vigília estava quebrada. Não sabia se estava sendo perseguido pela Lorona ou se ela estava dentro de mim, tomando conta das minhas memórias e sentimentos. Foi então que, desesperado, fui até o antigo cemitério no final da cidade. Carlos não queria ir. Ele dizia que já não suportava mais ver minha obsessão tomando forma. Mas eu precisava de respostas. Precisava entender o que ela queria de mim. O que ela queria de todos nós. Quando chegamos lá, o vento estava mais forte do que nunca. E, no meio da neblina, vi as marcas. Não eram lápides, mas registros, riscos, desenhos e nomes nas pedras antigas. Eram nomes que eu reconhecia, mas com algo de estranho. Algo que não se encaixava. O meu nome estava ali. O nome de Carlos. E pior ainda, o nome de um irmão que eu nunca mencionei. Alguém que havia morrido quando eu ainda era criança. Alguém que ninguém mais lembrava. E foi ali, naquele campo de pedras, que a última peça se encaixou. La Llorona não era apenas uma maldição de luto. Ela era um reflexo. Ela não vinha apenas para matar. Ela vinha para recriar, para tomar aquilo que mais temíamos perder. E ao olhar para o céu, vi o que me atormentaria para o resto da vida. Não estava sozinho. Ela estava em mim. O que aconteceu depois daquela noite no cemitério? Eu não sei dizer ao certo. Talvez tenha sido tudo um pesadelo. Ou talvez tudo tenha sido real de uma forma que eu não consigo mais entender. O que sei é que ao sair do campo de pedras, algo dentro de mim havia mudado. A cidade, que antes parecia tranquila, agora estava impregnada por uma sensação densa e sufocante. Tudo parecia estar em câmera lenta. O vento, que antes era leve e fresco, agora trazia consigo um cheiro de flores murchas e algo mais. Algo amargo, como se o ar estivesse apodrecendo aos poucos. O som das folhas secas se arrastando pela rua se misturava ao choro distante que nunca parava. E quando eu fechava os olhos, podia vê-la, La Llorona. Mas não era só ela. Agora, era como se a sombra dela estivesse se espalhando por todo o lugar. Eu já não conseguia mais discernir quando o choro era real, ou quando ele se originava de minha própria mente. Eu já não sabia se estava sendo perseguido, ou se ela havia se tornado uma parte de mim. Naquela noite, algo aconteceu. Carlos havia sumido.
Foi uma madrugada como qualquer outra, e quando acordei, seu quarto estava vazio. Não havia sinais de luta, não havia portas quebradas, não havia nada. Só um vazio profundo, como se ele tivesse se esvaído, desaparecido na bruma da neblina. Mas, ao olhar pela janela, vi algo que me congelou por completo. Lá estava ele, parado à beira do córrego, com os olhos vazios e um sorriso estranho no rosto. Ele estava lá, como se esperasse algo, como se estivesse esperando ser chamado. E, naquele momento, soube que não poderia mais trazê-lo de volta, porque ele já havia sido levado por ela. O choro, agora, estava mais forte, mais perto. Eu podia sentir a presença dela em cada esquina, em cada suspiro do vento. Ela me observava, como se estivesse me esperando. Mas não por muito tempo. Algo estava se aproximando, algo que eu não podia mais evitar. Decidi voltar ao lugar onde tudo começou, a casa, o porão, o único lugar onde eu sabia que todas as respostas poderiam estar escondidas. E, talvez naquele momento, eu esperasse mais que respostas. Eu esperava um fim. Quando entrei na casa, uma sensação estranha me envolveu. A escuridão parecia mais espessa, mais pesada. O ar estava denso, como se o próprio tempo tivesse sido dilatado ali dentro. Cada passo parecia ecoar no vazio, criando uma sinfonia de ruídos distantes. Eu não estava mais sozinho. O porão estava como sempre esteve, sujo, empoeirado e abandonado. Mas desta vez, algo estava diferente. O chão estava coberto por marcas, como se algo tivesse sido arrastado ali. As paredes estavam mais úmidas, mais frias. E então, vi o que procurava. Uma fotografia antiga, encardida, com os cantos amassados. Era uma imagem de uma mulher, com o rosto pálido e cabelos longos. Ela estava de pé, sozinha, olhando para o horizonte. Mas o que me chocou foi o nome escrito no verso: La Llorona. Eu sabia que ela estava lá, em algum lugar. Sabia que ela estava se aproximando. E sabia, no fundo do meu ser, que o que eu temia não era apenas a sua presença. Era o que ela queria de mim. De repente, o som começou novamente. O choro, mais forte do que nunca. E dessa vez, não vinha de longe. Não vinha do córrego. Não vinha de uma rua distante. Vinha de dentro da casa. Vinha debaixo dos meus pés. A terra começou a tremer. O choro estava me envolvimento de tal forma que eu não sabia mais onde estava. Estava dentro da casa ou fora dela. Estava no passado ou no presente. As portas se fecharam. O vento parou. Eu olhei para a janela e vi um vulto. Ela estava ali. Não era uma sombra. Era ela. Ela me observava com seus olhos vazios, chorando. Suas mãos pálidas se estendiam na minha direção, e eu sabia que não havia escapatória. Ela me puxou. Eu não conseguia mais respirar. Não podia me mover. Era como se o tempo tivesse parado, como se eu estivesse sendo consumido pela escuridão que emanava dela. E então uma voz sussurrou: "Você não pode fugir. Nunca poderá." Foi nesse momento que percebi que não importava o que eu fizesse. Eu já estava perdido. Não havia como escapar. La Llorona não era uma história, uma lenda ou uma maldição. Ela era uma presença, uma força, uma parte de mim, uma parte de todos nós. O choro nunca mais cessaria, porque ela estava dentro de mim. E eu não sabia mais onde terminava a lenda e onde começava a minha própria história. E agora, eu te pergunto, o que você faria se fosse eu? Se, ao olhar pela janela, você visse a mesma figura que me perseguiu, me consumiu, e talvez ainda esteja esperando por você? Deixe nos comentários o que você acha que realmente aconteceu. E se você conseguiu ouvir essa história até o fim, compartilhe com alguém que tem coragem de atravessar os limites do desconhecido. Se você não conseguiu dormir depois dessa história, inscreva-se no canal. As sombras ainda nos esperam, e os mistérios nunca param de se mover.